Fala pessoal, tudo certo? Michael aqui mais uma vez. Galgos triais. Bons, ruins, indiferentes. Vamos tentar entender um pouco sobre isso, porque existem vários boatos nos grupos que trial é ruim, que trial é isso, que trial é aquilo. Vamos tentar entender o motivo, tá, dos triais existirem. Eu fiz um filtro rápido aqui para tentar mostrar para vocês o galgos triais, como é que se desenvolveram durante o dia, né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu vim aqui e filtrei, ó, a última categoria contém T1, T2, T3 e também poderia colocar um T4 também, que são com 4 galgos, tá? Vamos tentar entender. Triais podem ocorrer corridas triais com 1, ele sozinho, T2, ele mais 1, T3, ele mais 2 e T4, ele mais 3. Segundo a regra, segundo o procedimento, né, da federação, o galgo, para poder correr, tem que ter pelo menos 2 triais antes de correr a primeira vez. Por isso que todos os galgos começam com triais, né? Isso para fazer o quê? Para medir o tempo que ele vai ter, para medir o desempenho que ele vai ter na corrida, e a partir deste desempenho que ele vai ter na corrida, medir qual é a categoria que ele vai entrar, né? Se ele vai entrar diretamente numa categoria mais superior ou vai ter que começar lá de baixo. A federação usa uma tabela de tempo para colocar o galgo naquela categoria. O que é importante comentar? Alguns grupos colocam triais como sendo ruins, como sendo algo ruim. Ah, o trial é ruim, que o trial é isso, que o trial correu sozinho não é diferente, é jogo a jogo, é treino a treino, aquela bobajada toda que se fala, sempre criando motivos para defender a sua análise. O que é importante comentar sobre triais? Fato é, ele precisa correr, né, o material poder entrar numa corrida, num prazo de 21 a 27 dias antes da corrida que ele vai correr. Então, nos últimos 27 dias, ele precisa ter corrido pelo menos 2 vezes triais para poder voltar para uma categoria, ou ter corrido uma categorizada, neste mesmo prazo. Caso ele não faça isso, ele não pode entrar naquela categoria direta, ele é obrigado a passar por uma trial, ou uma categorizada nos últimos 27 dias, 21 a 27 dias, dentro desse prazo aí. O que acontece, tá? O trial, ele por correr sozinho, é óbvio, sozinho, ou ele mais 1, ou ele mais 2, ou ele mais 3, é óbvio que o impacto da trap, o impacto de um ou mais galgos, né, trombarem nele é muito maior quando ele vai correr uma categorizada com 5 galgos, com 6 galgos, com 5 galgos correndo junto com ele, né? E isso tem que ser levado em consideração, sim. Isso eu concordo, tem que ser levado em consideração. O galgo correu 3T1, na primeira 3T1 e já vai correr uma categorizada. Ele pode sentir? Claro que pode. Ele pode ele pode acabar trombando ou trombando nele e ele não saber o que fazer? Claro que sim. O que a gente tem que entender e levar em consideração é que nenhum treinador vai colocar um galgo para correr depois direto, sem ter colocado ele para competir com outros competidores. A gente tem que largar, mas aqui no card não aparece. Ali no card só vai aparecer corridas oficiais, corridas regulamentadas. Fora isso, é óbvio que os treinadores e os canis colocam os seus galgos para correr com mais galgos. Afinal de contas, assim como existem pelada de futebol, né, onde o treino, né, rachão, onde os jogadores jogam entre eles, é óbvio que também nesse meio de galgos também vai ter esse tipo de situação. Então não dá para considerar que o galgo nunca correu com outros galgos, ou que ele nunca correu com 5 galgos. Partindo desse pressuposto, eu começo a analisar um trial de uma outra maneira, não vendo mais como algo ruim, não vendo mais como algo desfavorecido, mas sim como algo diferente. E aí existem técnicas para fazer esse tipo de análise. Mas vamos primeiro olhar esse relatório que eu fiz. Se vocês analisarem junto comigo aqui, ó, vocês vão perceber que tem vários backs de galgos vindos de triais. Ó, back, terceiro, VC, tá vendo? Ó, mais um back aqui, ó, de 6, né? Ah, Michael, mas tu quer dizer o quê? Tu quer dizer que isso aí são zebras? Não necessariamente. Não necessariamente. Um galgo que vem de trial não quer dizer que ele é ruim de novo. Quer dizer que ele é diferente, ele correu trial. Vamos pegar um aleatório aqui, ó, um que tenha sido back, ó, odd 2, ó. Como que um galgo que vem de trial, né, já vem com odd 2. Vamos pegar esse 1 aqui, ó. Ele vem de uma trial, ó, tá vendo, ó? Ele veio de uma trial e com 94 speed, um galgo com o último tempo muito ruim, né, e fez uma excelente corrida e venceu. Aqui tem que se observar, ele correu a 2, então talvez daqui um pouquinho
Tipo, até pode assistir a corrida, mas ele vem de uma A2, então ele correu uma A3, e aqui vem a sacada do trial, tá? O que eu observo muito no trial? Quando o galgo vem de trial, eu sempre observo se ele venceu a trial dele. Então, nesse exemplo aqui, ó, dia 28 de março, ele venceu a trial dele. E ele venceu com uma diferença boa, 2 corpos à frente, dá 0,16 centésimos de segundo. 0,16 é 0,08 por corpo, né? Então ele venceu com um pouquinho ali, ó, 2, 3 quartos, vai dar tipo 0,20, considerando isso aqui, né? Não, é 0,18. Então, o que acontece? Esse é um tempo interessante para ele, é um tempo interessante para essa corrida. Então, isso tem que tentar entender. Como é que foi o trial dele com mais 3 ou mais 2? Foi bom? Não foi? Não foi. Beleza. Então, esse aqui ficou provado que o trial venceu. Vamos pegar um outro aqui, ó. Vamos pegar esse playset, odd 9. Lembrando que essa odd aqui é da casa de aposta local, na Racing Post. Então, ó, esse aqui, ó, odd 6. Tá vendo que o 6 aqui nem habitava nada, ó. Ele tomou o back dos favoritos nessa aqui. Vamos analisar o card dele, ó. Tempos ruins, comportamento ruim, principalmente nas últimas, uma largada boa, ó. Podemos ter pegado essa sacada aqui, ó. E nas corridas dele, vamos lá. Nas corridas que ele fez, não, é o 2, perdão. Ele chegou em segundo, tava falando 6, confundi. Perdão. É o 2, ó. O 2 é que vem de trial. 2 vem de uma trial e pegou um playset. Né? Pegou um playset. Tempos ruins também, comportamento ruim. Né? Vem de 3 triais consecutivas, T1, T3, T3. E vamos ver o comportamento dele na última. Na última ele não foi bem também. Vejam, ele não foi bem. Ele estava lá na A2, pegou 3 sequências de triais, venceu uma e a outra ele perdeu. Então, o que isso me coloca numa situação assim, poxa, mas Michael, ele veio em trial e veio ruim, mas antes ele veio numa A2. Antes ele veio de uma A2, então ele veio muito bem. Tá, Michael, mas vamos tentar pegar então galgos que tenham poucas corridas, né, quantidade de corridas do galgo menor ou igual a 4. Vamos imaginar que ele tenha só corrido trial. Vamos imaginar que ele só tenha corrido trial e aí vamos ver o resultado que teve. Ó, teve um back de 9, um playset. Vamos pegar esse back de 9 e ver o que ele me mostra aqui. Desse galgo, é uma corrida curta, galgo 4. Ó, galgo 4, 3 triais, nunca tinha corrida categorizada. Galgo de 1 ano e 6 meses. Galgo extremamente novo, só trial. Ó, não tinha corrido nenhuma categorizada antes. E ele vai me dar um back, ó, 3 corridas, os 3 ele chegou em terceiro e ele foi back hoje. O que mostra para nós aqui, ó? Ele, comparado com ele despencou de tempo, ó. Tá vendo? Ele despencou de tempo, né? E fez o terceiro melhor tempo na última, comparando ele com o trial. Então, opa, mas quer dizer que então, o trial não é então mais ruim, então tem que começar a olhar o trial como um risco. Sim, tem que considerar o trial como sendo um alto risco. Tá, Michael, então tem como pegar procurar corridas que não tenham triais? Essas são as melhores? Essas são as melhores. Quanto mais completo o card, melhor é. Para isso, no filtro, tá? Para isso no filtro, sempre vai ter essa opção aqui para vocês trabalharem, ó. Que é a qualidade do card. A qualidade do card. Se eu definir aqui que é 100% da qualidade do card, nos últimos 10 dias, igual a 100, eu estou agora trabalhando apenas com cards completos nos últimos 10 dias. Aqui não vai trazer ninguém, porque esses galgos há um conflito de busca. Se eu pegar, tirar aqui e botar em diferente, e fazer a busca agora, ele vai trazer para mim galgos que tem o seu card completo. Então fica mais fácil de analisar. Fica mais fácil de encontrar um galgo que seja adequado para a tua corrida. Normalmente, tá? Os galgos triais podem ocorrer por qual motivo? Lesão, eles podem ser... Perdão, vamos começar pelo mais óbvio, né? Que é quando eles entram no mercado. Segundo mais óbvio, lesão, né? Ou seja, se lesionou, ele está muito baixo dos tempos dele, o treinador tira ele das competições, treina ele, fica ali um mês com ele parado, depois faz material e recoloca ele de volta. Cio, né? Quando a fêmea entra no cio, no seu período fértil, né? E ele não tem esse cio adiado por medicamento, né? Ou seja, ele não está suprimido o cio dela. Então, automaticamente é possível que estirem ela para que ela se recupere do cio, né? E quando ela retorna daí com trial. Ela retorna já direto com trial. Então, isso é importante também comentar, que pode acontecer que isso aconteça com esses galgos, né? E partindo dessa lógica, tá? Eu começo a ver então os triais de uma outra forma. Começo a ver triais então
Por exemplo, aqui, ó, ele pegou um placet aqui, ó, o galgo 6, pegou um placet. Começa a ver os triais de uma outra forma, ó, ele venceu com 2 corpos diferentes, então tudo indicava que ele podia incomodar. Então eu começo a ver um pouco mais, e liderou, os remarques também são importantes observar. Então eu começo a ver os remarques e os tempos dos triais de uma forma um pouquinho mais séria do que basicamente só né, rotular como sendo ruins. Ficamos aí entendidos é isso. Acho que o vídeo ficou bem completo, ficou bem extenso, falei bastante sobre triais. Nas corridas americanas, tá, o trial também pode acontecer de ele ter corridas com menos galgos. Aí não tem categoria no card, né? O card fica sem a categoria. Normalmente o galgo, quando também acontece a mesma coisa, ele sai, né? Ou troca de pista, se ele vai da Southland para Welling ou da Wagon para Southland, ele faz o material na pista para se adequar, para se adaptar. E aí fica sem categoria lá no card, mas é na trial, né? Então quer dizer que ele pode ter que também tenha corrido com menos do que 8 galgos, né? Necessariamente não é 8 galgos os triais, tá? Corridas australianas, as triais também têm o mesmo intuito, nivelar os galgos para que eles possam correr de volta, né? Pode acontecer que algumas categorias, principalmente as M's, né, que as Maidens e as T's, que são galgos novatos, galgos que não têm corridas nenhuma, que decorreram aquela ali como sendo a primeira corrida deles sem trial. Certo? Ficamos por aqui. Se inscreva no canal, não se esqueça, a informação é bem importante, tá, para vocês saber como controlar e como acompanhar isso dentro das corridas do galgos UK, americanas e australianas. Grande abraço, até mais!